Esse aumento ali do salário mínimo, ele equiparou o ganho para o trabalhador agora com aquilo que perdeu-se nesse tempo aí por causa dessa inflação, tudo isso? Vamos primeiro entender por que havia uma expectativa de um salário mínimo maior, né, do que foi divulgado, e em relação a esse que saiu, que aumentou 57. O governo também faz o seu orçamento. E lá em 2015, o governo fez um orçamento prevendo que o salário ia passar a ser um pouquinho mais do que ele está sendo agora. Só que o governo criou uma expectativa que a inflação ia ser um pouco mais alta, só que a inflação foi um pouquinho menor, mais ou menos 1% menor do que se esperava. Com isso, impactou diretamente, quer dizer, o salário mínimo ficou um pouquinho menor daquilo que se esperava. Um outro fator é que nos anos anteriores, nós tivemos um salário mínimo que impactou também o crescimento da economia, que é medido pelo PIB, né? Nesse caso de 2015 e 2016, a gente está vendo aí, houve tanta recessão, né? O país não cresceu. Então, de alguma forma direta, o salário mínimo também não teve um impacto desse crescimento. Nós tivemos, inclusive, nós reduzimos, né? O país encolheu aproximadamente 3,7% em 2015. Então, o que quer dizer? O salário mínimo, nesse caso, é só baseado no INPC, que foi, então, por volta de 6,47, foi exatamente esse o aumento. Agora, o que vai acontecer agora em 2017 e que se esperar? Houve esse aumento, que é R$ 57,00 a mais. Mas, olha, nós já tivemos duas situações agora, recentemente, que é, por exemplo, a passagem do ônibus. Sim. A passagem aumentou 9,45. Então, nós tivemos salário mínimo 6,47. A passagem do ano 9,45, a gente já vê que quem está dependendo do salário mínimo já percebe que vai ter que fazer uma conta. Outra coisa, a cesta básica, ela aumentou mais de 10%. E quem ganha, especificamente, está atrelado ao salário mínimo, também está atrelado à cesta básica, né? É dependente desse cálculo. Qual é, então, o cuidado que todo esse pessoal que ganha e está relacionado ao salário mínimo, por exemplo, aposentados, pensionistas, os beneficiários em geral e também aqueles que fazem parte dos projetos sociais do governo, todos eles tiverem, então, esse aumento, o que eles vão ter que fazer? Na verdade, eles não tiveram esse aumento todo, então, de 6,47. Então, eles têm que ter muita cautela, muita atenção. De um modo prático, o que eles compraram agora em 2016, talvez não vai dar para comprar em 2017. Isso principalmente para quem tem essa situação, é bastante impactante. Somando a passagem, né, e mais a cesta básica, dá aí por volta de 64% do salário. Quer dizer, sobra pouco. Então, quem realmente ganha salário mínimo tem que fazer uma conta muito ajustada, senão vai criar um endividamento futuro em 2017. Você consideraria esse aumento como se fosse tentar trazer um agrado, algo que não tem nada para agradar? Porque aumenta um pouquinho, só que tem outros gastos, uma coisa não cobre a outra, mas dá uma maquiada. Olha, de um modo geral, para não ser trazer tanta primeiro tem que aumentar, né? Tem que fazer a correção, e a correção foi pela inflação. Mas nós temos aproximadamente mais de 40 milhões de brasileiros que dependem desse aumento. E por consequência disso, nós temos mais de 40 bilhões de entrada esse ano na economia. Quer dizer, são 40 bilhões a mais que vai circular. Então vamos pegar um exemplo de alguém que é um aposentado que ganha um salário mínimo. Certo. Ele vai ganhar mais R$ 57,00 por mês. De alguma forma, a probabilidade dele poupar é pequena. O que ele vai fazer? Ele está sofrendo, deixando de consumir algumas coisas e vai passar a consumir esse ano. Esse consumo de 57 vai para um varejo, por exemplo, um mercadinho. Esse mercadinho recebeu esse 57 e vai também comprar mais para revender. Então, de alguma forma, a economia vai circular um pouco mais. Quer dizer, vai dar mais ou menos 0,69 a quase 1% do PIB a mais. Então, o que não teria, né, se não houvesse o aumento, de alguma forma, para a economia é muito importante, porque realmente vai surgir aí mais de 40 bilhões em circulação. Então, primeiro que é necessário fazer o aumento, isso é regulamentado.
e é importante para a economia. Vai dar um aquecimento, nós estamos precisando disso, nós precisamos de aquecer, né, a economia. Agora, por exemplo, quando se fala de aumento de salário mínimo, esse ganho real para o trabalhador no seu direito de consumo, ele tem acompanhado, o trabalhador ele tem tido ganhos com esses aumentos, tem havido essa equiparação, ou ainda assim, para uma qualidade de vida, ainda ele está deficitário? É interessante, Serginho. Se a gente avaliar aproximadamente, em média, tá? Os números não são tão precisos assim, porque eu me baseei em datas diferentes. Se a gente pegar o INPC, que mede a inflação das classes que ganham até 5 salários mínimos, em relação ao que o próprio salário mínimo aumentou, houve um ganho real de 60%. Então, em 2006 até hoje, quem ganha salário mínimo teve esse ganho real. Só que agora o governo ele está fazendo ajustes. Então o governo também está preocupado em não poder gastar tanto. E o salário mínimo impacta diretamente aos benefícios sociais e previdência, de forma que se aumenta um pouco mais, se dá um ganho real a mais, o governo vai ter que fazer uma conta. Por exemplo, se ele der o aumento a mais, né, mesmo descumprindo as leis, e fizer para injetar mais na economia, de alguma forma nós vamos sofrer de qualquer jeito. Por exemplo, ele paga mais lá na Previdência, né, oficial, os beneficiários, mas vai faltar recurso para quê? Para investimento.